Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a noite mais importante da nossa fé. A solene vigília pascal é o momento onde a igreja, em oração, aguarda a ressurreição de Cristo. Se nós olharmos na história da igreja, nós precisamos pensar um ponto importante. Alguém pode perguntar, mas por que nós temos uma celebração tão demorada, com tantas leituras, tantas orações, tantas preces? Nós não sabemos com exatidão o horário perfeito, exato da ressurreição. Nós não temos ideia de qual momento, qual segundo, qual minuto nosso Senhor ressuscitou. A gente sabe que após a sua morte na cruz, antes do anoitecer, Jesus foi levado para o túmulo, e nós a partir de ontem meditamos isso. Passou um dia todo no túmulo, na mansão dos mortos, conforme a tradição da igreja. Dizem os santos da igreja que ele foi até o Sheol, até o chamado inferno, e ali resgatou todos os que haviam morrido antes dele, trouxe inclusive Adão e Eva de volta para a vida gloriosa com ele, porque ninguém até então havia ressuscitado. E nesse sentido a igreja permaneceu em vigilância. O que nós vemos é que o Evangelho nos conta que no outro dia, o primeiro da semana após o sábado, Maria Madalena com a outra Maria foram ao sepulcro e de repente não encontraram o corpo do Senhor, havia ressuscitado. A igreja, desde os primeiros cristãos, entendeu que, por não saber o horário exato da ressurreição, qual o minuto, o segundo, o milésimo de segundo em que Jesus ressuscitou com exatidão, ela reza uma noite de vigília. Por isso, desde a igreja antiga, os nossos irmãos na fé tinham o costume de se reunir no sábado santo e meditar, rezar toda a história da salvação. E aí a gente chega nesse monte de leituras e de salmos. Eles passavam a noite em vigília, uma vigília cantando os salmos, rezando a palavra de Deus e encontrando no Antigo Testamento os lugares onde se aparecia a figura de Jesus. Como assim, Frei? Me ajuda a entender brevemente, só para a gente conseguir assimilar um pouquinho das leituras. O Gênesis, lá na primeira leitura e na segunda, nos mostram a criação como agir de Deus e a presença do Senhor na Trindade Santa, realizando a obra da criação, dando ao homem o poder sobre todos os seres. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e nessa criação do homem, Jesus Cristo também estava. Toda a Trindade agiu no momento da criação. A primeira leitura mostra que a criação é perfeita, é santa, é pura, foi corrompida pelo pecado. Vamos olhar Jesus na primeira leitura. Jesus é o Senhor da nova criação. Nele todos fomos renovados. Deus recapitulou em Cristo Jesus tudo aquilo que foi perdido pelo pecado. Se o pecado tirou Adão e Eva do paraíso, em Cristo Jesus nós fomos regenerados à dignidade de Deus. A segunda leitura nos mostra o testemunho de Abraão, nosso pai na fé, aquele que testemunhou com sua vida, com sua entrega, com sua doação, a presença do Senhor em seu dia a dia. Se nós olharmos a história de Abraão, nós veremos a presença da Trindade também em sua vida. Em certo momento, ele encontra 3 homens que lhe falam do nascimento do seu filho, Isaac. E também num determinado momento, o Senhor lhe pede a vida de Isaac. Abraão dá um perfeito testemunho de fé, entregando o seu filho ao Senhor. Não fosse o anjo que lhe dissesse: pare, Abraão, nosso Deus não quer o sacrifício humano, mas quer a vida, Abraão teria entregado o seu filho à morte, sacrificado ao Senhor. Mas o nosso Deus não é o Deus de morte, é um Deus de vida. A segunda leitura também nos lembra Jesus Cristo. Abraão foi fiel, foi capaz de entregar seu filho. Jesus Cristo foi entregue por nós. Na figura de Isaac, que subia o monte carregando a lenha, onde ele seria queimado em sacrifício,
nós vemos Jesus subindo o monte, carregando nas suas costas a cruz para nos libertar. Os santos da igreja leram nessa passagem a prefiguração de Jesus. É como se Jesus estivesse sido anunciado desde aquele momento. Lendo um pouco mais à frente, olhando as leituras que sucedem, nós vemos passagens como dos profetas, que nos dão perfeito testemunho de vida e de santidade. Aliás, o Frei vai voltar aqui no livro do Êxodo. Vamos voltar no Êxodo, que é bem interessante, porque o patriarca Moisés também nos mostra um lindo testemunho de libertação. No livro do Êxodo, nós vemos algo muito interessante. Na medida em que Deus libertava o povo da escravidão do Egito, fazendo esse povo passar pelo mar, libertando e salvando, nós vemos o pecado na pessoa dos egípcios sendo devorados pelas águas do mar. Olha que interessante essa figura. Nas águas do batismo morre o homem velho, morre o homem que está preso ao Egito da vida, morre o homem que está condenado, e nessas águas do batismo nós somos purificados. O rio, o mar por onde aquele povo passou, o lugar onde aquele povo atravessou, aquelas santas águas prefiguram o nosso batismo, são imagem do batismo que nós receberíamos em Cristo Jesus, imagem do batismo que nós que estamos aqui recebemos, ou aqueles que ainda não receberam podem receber. Nessas águas purificadoras morre o homem velho e nasce o homem novo. Se vocês prestaram atenção na segunda leitura, verão que a nuvem que acompanhava o povo, sinal do Espírito Santo, era bênção para os israelitas, mas era condenação, turbulência, ventania, terror para os pecadores egípcios. Uma grande presença de Deus na história do povo, não é mesmo? Ou seja, um texto espetacular que ilumina a nossa vida hoje. Olhando para Jesus, é Ele essa nuvem protetora, é Ele essa presença salvadora, é por Ele que o nosso pecado morre lá atrás, junto com os egípcios, e a nossa vida nova segue em frente, junto com o povo de Deus. A outra leitura retirada, aliás, as duas outras retiradas do livro do profeta Isaías. Por que Isaías aparece aqui? E que sentido tem a palavra de Isaías para nós nessa noite? Primeiro, que Isaías foi um profeta que viveu durante o tempo do exílio na Babilônia, quando o povo foi feito escravo por pecadores babilônios, quando o povo perdeu o templo, perdeu a sua terra, perdeu a sua história, perdeu a presença do seu Deus. Isaías continuou firme, profetizando a presença do Senhor. Ou seja, o profeta Isaías lembrou aquele povo daquela época: o Senhor vos libertará, permanecei firmes e fiéis à promessa, porque Ele não tardará em vos libertar. As duas leituras que nós vemos do profeta Isaías, uma após a outra, nos fala disso. A primeira delas fala para o povo que estava lá na Babilônia, sofrendo a escravidão e desanimado. É a palavra que fala aos tristes, aos desanimados, e nos diz: o Senhor estará convosco, e no momento certo fará a libertação acontecer. O segundo texto de Isaías que nós lemos é uma palavra de aliança, de esperança, confiança no Senhor. Ou seja, esse Deus que fez aliança conosco estabelecerá uma nova aliança, e será Ele mesmo o nosso condutor. Olha Jesus aparecendo também pelo profeta Isaías. Jesus é essa nova aliança que nós ouvimos e que nós vivenciamos. Textos maravilhosos que nos ajudam a entender um pouco da nossa missão junto com Jesus. Eu preciso entender que a minha fonte da vida, a grande certeza que eu preciso ter em minha vida toda, é que Jesus é o meu Senhor, é aquele que fez uma aliança conosco e nos concedeu a vida nova. Continuando os textos, nós chegamos no profeta Baruque. O profeta Baruque está aqui por quê? Qual o sentido dessa leitura? O profeta Baruque também viveu numa época de exílio da Babilônia. E sabe o que é mais interessante?
Baruque relata o momento onde um grupo de fiéis, seguidores do Deus único e verdadeiro, se reuniam mesmo na Babilônia para orar e estudar a lei e os profetas. Olha que testemunho bonito. Esse grupo de fiéis que estavam no meio da Babilônia, em pleno momento de escravidão, do pecado e de morte, perseveraram firmes no Senhor. Então o texto do profeta Baruque nos lembra que a fidelidade que nós devemos ter ao Senhor, mesmo em terras inimigas, mesmo longe de nossa pátria, deve ser uma constante. Nós não podemos desanimar, não podemos nos entregar às seduções do demônio, precisamos nos entregar ao amor do Senhor. O profeta Baruque, de certa forma, nos leva até Jesus, porque essa fidelidade que esses homens mantiveram, enquanto levavam chicotes no lombo, enquanto eram feitos escravos, enquanto estavam comendo o pão que o diabo amassou na Babilônia, serve para nós como caminho de santidade, motivação para a nossa vida, oportunidade para pensarmos sobre a nossa perseverança. Baruque nos leva a pensar sobre esse Deus que nos quer fiéis, mesmo nas adversidades e tribulações. A sétima leitura, que é a última, olha, o Frei já chegou na última leitura do Antigo Testamento. A sétima leitura é do profeta Ezequiel, e essa para mim é uma das mais belas, porque a leitura do profeta Ezequiel nos fala que Deus tirará de nosso peito o coração de pedra, o coração pecador, o coração que está corrompido pelo pecado e a morte, e colocará em nosso peito um coração de carne, um coração novo. O profeta Ezequiel é lindo, é difícil para ler, é um livro complicado de se ler, mas nos fala de um Deus amoroso que promete libertação, promete bênção, promete cura. E qual é a cura que o profeta Ezequiel nos promete? Ezequiel promete a cura do coração, limpando o que há dentro em nós primeiro, aquelas ideias erradas, distorcidas do pecado, aquele modo de viver e sentir pecaminoso, purificando-nos de dentro para fora, não apenas de fora para dentro, mas do nosso coração puro, limpo, lavado de todo mal, para a vida nova manifestada entre os irmãos. Isso também remete a Jesus Cristo. O texto que nós lemos agora de Ezequiel foi escrito muito antes de Cristo, ou seja, uma prefiguração de Cristo Jesus, que fala ao teu coração, ao meu coração. Ele não espera apenas uma mudança de comportamento, mas Ele nos transforma por inteiro, gente. É maravilhoso isso, ter um Deus que nos transforma completamente. Depois nós entoamos o glória, e no momento do glória a gente louva o Senhor, agradece por tudo o que Ele fez e exalta a grandeza do Senhor. Nós lemos logo em seguida um trecho, uma carta do Novo Testamento, que é a carta de São Paulo aos Romanos. E aquela mesma pergunta o Frei repete: por que ela aparece aqui? Qual o sentido dessa carta? A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, pode pegar na sua Bíblia, pega na sua Bíblia, você que está em casa, e leia, capítulo 6 da carta de São Paulo aos Romanos. É o melhor texto sagrado, bíblico, que nós temos a respeito do batismo. É o momento onde São Paulo explica o que é o batismo. O batismo é a vida nova em Cristo Jesus. O batismo é a vida nova no Senhor, é a vida das pessoas que estão aguardando a ressurreição, porque já morreram para esse mundo, não vivem mais aqui, mas vivem com o olhar na ressurreição, na vida eterna. O batismo nos purifica do pecado original, nos lava de todos os males, nos enxerta em Cristo Jesus. No batismo a gente é vinculado a Jesus como um só, e no batismo nós somos inseridos na igreja, corpo místico de Cristo. Porque essa leitura também aparece hoje, logo mais nós renovaremos as promessas batismais. Por isso a igreja coloca essa carta, nos lembrando que do mesmo jeito que Cristo ressuscitou dos mortos,
nós que confiamos nele não morreremos jamais, mas ressuscitaremos com ele. Maravilhoso isso, né, gente? E nós pensarmos que tudo isso é lido com cânticos de salmos, louvores, ações de graças, é espetacular. Sabe o que você está fazendo agora aqui nessa igreja? Você está rezando do mesmo jeito que os nossos primeiros irmãos na fé rezavam. A gente está rezando agora do mesmo jeito que os antigos santos da igreja rezavam. Nós estamos fazendo a mesma coisa que a igreja sempre fez, desde a existência dos apóstolos, desde o tempo em que os apóstolos caminharam conosco até agora. A igreja sempre rezou, meditou esse momento e sempre confiou em Deus a partir da leitura de salmos, de cânticos, de orações. É tão bonito nos sentirmos unidos aos nossos primeiros irmãos na fé. Sabe por quê? Porque nós estamos sentados num banco bonito, com ar condicionado, com luz, com ventiladores, todos bem vestidos. Mas os irmãos que leram isso lá no passado tinham medo de sair da porta da rua para fora, porque muitos deles eram queimados, eram jogados aos leões, eram mortos por causa disso daqui, por causa dessa palavra, dessas profecias. Eles mesmo assim mantiveram-se perseverantes. Nós estamos bem aqui hoje. Eles rezaram tudo isso com medo de serem lançados aos leões, e muitos deles infelizmente foram, outros queimados como tochas vivas nas praças. Isso para nós deve nos provocar a lágrimas. Nós estamos unidos a eles agora, e as mesmas orações que eles fizeram, ao seu modo, com as suas tribulações, nós fazemos hoje também. A reflexão termina com a palavra do Evangelho, né, gente? O que o Evangelho nos mostra? No outro dia de manhã, as mulheres foram até o túmulo e de repente, todas preocupadas com ungir o corpo do Senhor. Naquela época, quando se morria, os judeus, quando morriam, eles não tinham por costume lavar o corpo. Eles deixavam a pessoa, a pessoa era sepultada do jeito que morria. Eles acreditavam que se a pessoa ensanguentada fosse lavada, o seu sangue seria jogado na terra e se perderia. Isso era um pecado absurdo. O corpo de ninguém podia ser desperdiçado, nem uma gota de sangue era tirada dos defuntos. Então a pessoa, mesmo que morresse na cruz, era colocada no túmulo e no outro dia, ou o quanto antes, era ungida com óleos perfumados. Colocavam-se tecidos, lenços, panos sobre ela e ungiam seu rosto com óleo perfumado em sinal de respeito, mesmo em meio ao sangue que estava no seu corpo. Isso aconteceu com Jesus, e essas mulheres foram no outro dia fazer isso com Jesus, ungir o seu corpo com óleo para que não apodrecesse e cheirasse mal. Isso era triste para o povo judeu. O corpo era um templo sagrado e deveria ser bem cuidado mesmo depois de morto. Olha o que fizeram. Chegaram no outro dia de manhã, o sol mal havia se levantado, né? O raiar do sol estava acontecendo, e não viram Jesus. O texto bíblico está mostrando que no amanhecer, na mesma medida em que o sol se levantava, lá longe, Jesus Cristo ressuscitado aparecia como novo sol para a igreja. Era a luz de Cristo que iluminava a igreja, e junto com o nascer do sol, logo de manhã, a igreja cantava seus louvores a Deus por Jesus Cristo. Para nós hoje, isso fica como grande testemunho. A gente passa essa vigília longa, de mais de 1 hora rezando, exatamente por esse motivo. O objetivo era ficar até amanhã, gente, mas ninguém vai querer ficar aqui até amanhã rezando, né? Logo mais a gente encerra a vigília, mas durante a noite, lembre-se, a qualquer momento dessa noite, Jesus Cristo ressuscitou. Eu não sei a hora, eu não sei o minuto, eu não sei o segundo, mas isso foi tão sagrado que me libertou até hoje, e libertará milhares de pessoas até o final dos tempos, até o dia que Ele voltará. Que isso preencha o nosso coração, que isso nos sustente na fé, perseverantes na caminhada, e uma feliz e santa Páscoa, uma feliz e santa celebração da ressurreição de Cristo para todos nós.